Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos iniciar os estudos dos conhecimentos específicos para o cargo de assistente social no concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula vamos abordar temas fundamentais para a atuação profissional do assistente social e frequentemente cobrados em concursos públicos: planejamento social, fundamentos do serviço social, código de ética profissional, atuação do serviço social na Previdência Social e a regulamentação da profissão de assistente social. Começamos pelo planejamento social. O planejamento social é um processo técnico e político utilizado para organizar ações e políticas públicas voltadas para a melhoria das condições de vida da população. Ele busca identificar necessidades sociais, definir objetivos, estabelecer estratégias de intervenção e avaliar os resultados das ações desenvolvidas. No campo do serviço social, o planejamento social é uma ferramenta essencial para organizar programas, projetos e serviços voltados à garantia de direitos sociais. O planejamento social envolve algumas etapas fundamentais. A primeira etapa é o diagnóstico social. O diagnóstico consiste na análise da realidade social, identificando os principais problemas que afetam determinada população ou território. Nessa etapa são analisados fatores econômicos, sociais, culturais e políticos que influenciam as condições de vida da população. A segunda etapa é a definição de objetivos. Após identificar os problemas sociais, são estabelecidos objetivos que orientam as ações a serem desenvolvidas. Esses objetivos devem buscar melhorar as condições de vida da população e promover a garantia de direitos sociais. A terceira etapa envolve a definição de estratégias e ações. Nessa fase são planejadas as atividades, os recursos necessários e os profissionais envolvidos na execução das ações. A quarta etapa é a implementação das ações planejadas. A última etapa é a avaliação dos resultados, que permite verificar se os objetivos foram alcançados e identificar possíveis ajustes nas políticas e programas sociais. O planejamento social é muito importante na gestão de políticas públicas nas áreas de saúde, assistência social, previdência, educação e habitação. Agora vamos estudar os fundamentos do serviço social. O serviço social é uma profissão que atua na defesa dos direitos sociais e na promoção da cidadania. Seu objetivo principal é enfrentar as expressões da questão social, que são as desigualdades produzidas pelas relações sociais e econômicas. A questão social refere-se às desigualdades presentes na sociedade, como pobreza, exclusão social, desemprego, violência, desigualdade de acesso a serviços públicos e violação de direitos. O assistente social atua diretamente no atendimento às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, buscando garantir acesso a políticas públicas e promover inclusão social. A prática profissional do assistente social é orientada por fundamentos teóricos, éticos e metodológicos. Entre os princípios que orientam o serviço social estão: defesa dos direitos humanos, compromisso com a justiça social, promoção da cidadania, combate às desigualdades sociais, respeito à diversidade. Agora vamos estudar o Código de Ética Profissional do Assistente Social. O Código de Ética do Serviço Social estabelece os princípios, direitos, deveres e responsabilidades que devem orientar o exercício da profissão. O atual Código de Ética foi aprovado em 1993 e representa um marco importante na construção de uma prática profissional comprometida com os direitos sociais e com a democracia. Entre os princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social estão: defesa intransigente dos direitos humanos, compromisso com a emancipação da classe trabalhadora, ampliação e consolidação da cidadania, posicionamento em favor da equidade e justiça social, combate a todas as formas de discriminação. O Código de Ética também estabelece deveres do assistente social, como atuar com responsabilidade técnica e ética, garantir sigilo profissional, respeitar a dignidade dos usuários, defender os direitos sociais da população. O descumprimento das normas éticas pode resultar em sanções aplicadas pelos Conselhos Regionais de Serviço Social. Agora vamos estudar a atuação do serviço social na Previdência Social. A Previdência Social faz parte do Sistema de Seguridade Social brasileiro, juntamente com a saúde e a assistência social.
Seu objetivo é garantir proteção aos trabalhadores em situações como aposentadoria, doença, invalidez, acidente de trabalho, maternidade e morte. O assistente social atua na Previdência Social principalmente no Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS. Entre as atribuições do assistente social na Previdência Social estão: realização de estudos sociais, orientação aos usuários sobre direitos previdenciários, análise de situações de vulnerabilidade social, avaliação social em benefícios assistenciais, encaminhamento para serviços e políticas públicas. Um exemplo importante de atuação do assistente social no INSS ocorre no benefício de prestação continuada, conhecido como BPC. Nesse benefício é realizada avaliação social para verificar se a pessoa idosa ou com deficiência vive em situação de vulnerabilidade social e possui direito ao benefício. Agora vamos estudar a regulamentação da profissão de assistente social. A profissão de assistente social no Brasil é regulamentada pela Lei nº 8.662 de 1993. Essa lei estabelece as competências, atribuições e condições para o exercício profissional. De acordo com a legislação, somente podem exercer a profissão de assistente social os profissionais formados em curso superior de serviço social reconhecido pelo Ministério da Educação e devidamente registrados no Conselho Regional de Serviço Social. A fiscalização do exercício profissional é realizada pelo Conjunto CFES-CRES, composto pelo Conselho Federal de Serviço Social e pelos Conselhos Regionais de Serviço Social. Entre as atribuições do assistente social definidas na legislação estão: elaboração de estudos sociais, planejamento de programas sociais, execução e avaliação de políticas públicas, orientação e acompanhamento de usuários de serviços sociais, produção de pareceres e relatórios sociais. A regulamentação da profissão também estabelece a responsabilidade técnica e ética do assistente social no desenvolvimento de suas atividades. Compreender o planejamento social, os fundamentos do serviço social, o Código de Ética Profissional, a atuação na Previdência Social e a regulamentação da profissão é fundamental tanto para a prática profissional quanto para a resolução de questões em concursos públicos para assistente social. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Sismetro de Olambra. Agora vamos estudar temas fundamentais para a atuação profissional do assistente social e bastante cobrados em concursos públicos: legislação de saúde ligada à assistência e à assistência social, política para crianças e adolescentes, política para pessoas idosas e políticas voltadas às pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Começamos pela legislação de saúde ligada à assistência e à assistência social. No Brasil, a proteção social é organizada por meio do Sistema de Seguridade Social, que é composto por 3 áreas principais: saúde, previdência social e assistência social. Essas áreas são garantidas pela Constituição Federal de 1988 e organizadas por diversas leis que regulamentam o acesso da população aos direitos sociais. Na área da saúde, a principal legislação é a Lei nº 8.080 de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Essa lei regulamenta o funcionamento do Sistema Único de Saúde, estabelecendo princípios como universalidade, integralidade e equidade no acesso aos serviços de saúde. Outra legislação importante é a Lei nº 8.142 de 1990, que trata da participação da comunidade na gestão do sistema de saúde e da transferência de recursos financeiros entre União, Estados e municípios. Já na área da assistência social, a principal legislação é a Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como LOAS, instituída pela Lei nº 8.742 de 1993. A LOAS estabelece que a assistência social é um direito do cidadão e um dever do Estado, sendo destinada às pessoas que necessitam de proteção social. A assistência social integra o sistema de seguridade social e possui como objetivos: proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, amparar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promover integração ao mercado de trabalho, garantir benefícios e serviços socioassistenciais. A política de assistência social no Brasil é organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social, conhecido como SUAS. O SUAS estrutura os serviços socioassistenciais em 2 níveis de proteção:
Proteção social básica, voltada à prevenção de situações de risco social. Proteção social especial, destinada ao atendimento de pessoas que já se encontram em situação de violação de direitos. O assistente social possui papel fundamental na implementação dessas políticas, atuando no planejamento, execução e avaliação das ações socioassistenciais. Agora vamos estudar a política para crianças e adolescentes. A proteção dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil é regulamentada principalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, instituído pela Lei nº 8.069 de 1990. O ECA estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem receber proteção integral por parte da família, da sociedade e do Estado. De acordo com o Estatuto, considera-se criança pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Entre os direitos garantidos pelo ECA estão: direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à convivência familiar e comunitária, direito à proteção contra violência, negligência e exploração. O Estatuto também prevê a criação de instituições responsáveis pela garantia desses direitos, como os conselhos tutelares e os conselhos de direitos da criança e do adolescente. O assistente social atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, realizando acompanhamento de famílias, encaminhamentos para serviços sociais e participação em políticas de proteção social. Agora vamos estudar a política para pessoas idosas. A política voltada à população idosa é regulamentada principalmente pelo Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741 de 2003. Esse estatuto estabelece direitos fundamentais para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Entre os direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso estão: direito à saúde, direito à assistência social, direito à moradia, direito ao transporte, direito ao lazer, direito à dignidade e ao respeito. A legislação também determina prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, além de proteção contra qualquer forma de negligência, violência ou discriminação. O assistente social atua no acompanhamento das condições de vida da população idosa, na orientação sobre direitos sociais e na articulação com serviços de saúde, assistência social e proteção social. Agora vamos estudar a política voltada às pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência. A proteção dos direitos das pessoas com deficiência é garantida principalmente pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, instituída pela Lei nº 13.146 de 2015. Essa legislação estabelece direitos relacionados à inclusão social, acessibilidade, educação, trabalho, saúde e participação na vida social. A lei busca garantir igualdade de oportunidades e eliminar barreiras que dificultam a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. Entre os direitos assegurados pela legislação estão: acesso à educação inclusiva, acesso a serviços de saúde, acessibilidade em espaços públicos e privados, inclusão no mercado de trabalho, participação na vida social e política. O assistente social desempenha papel importante na promoção da inclusão social dessas pessoas, atuando na orientação sobre direitos, no encaminhamento para serviços públicos e na defesa da igualdade de oportunidades. Também é importante destacar o benefício de prestação continuada, conhecido como BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício garante um salário mínimo mensal para pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência. A avaliação social realizada pelo assistente social é uma etapa fundamental para a concessão desse benefício. Agora vamos abordar temas muito importantes e frequentemente cobrados em concursos da área do serviço social: instrumentalidade do serviço social, direitos humanos, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Norma Operacional Básica do SUAS e os desafios da gestão do SUAS nos municípios. Começamos pela instrumentalidade no serviço social. A instrumentalidade refere-se ao conjunto de meios, técnicas, estratégias e instrumentos utilizados pelo assistente social para desenvolver sua prática profissional. Ela está diretamente relacionada à capacidade do profissional de transformar conhecimento teórico em ação prática voltada para a intervenção na realidade social. No serviço social,
A instrumentalidade não se limita apenas às ferramentas técnicas utilizadas no atendimento, mas envolve também a dimensão ética, política e teórica da profissão. Isso significa que o assistente social deve utilizar instrumentos técnicos de forma crítica e comprometida com a defesa dos direitos sociais e com a transformação da realidade social. Entre os principais instrumentos utilizados na prática do serviço social estão: entrevistas sociais, visitas domiciliares, relatórios sociais, parecer social, estudos sociais, encaminhamentos institucionais, planejamento de projetos sociais, articulação com redes de serviços. Esses instrumentos permitem ao profissional compreender a realidade dos usuários, identificar situações de vulnerabilidade social e propor estratégias de intervenção. A instrumentalidade também envolve a capacidade de análise crítica da realidade social, permitindo que o assistente social atue de forma consciente diante das expressões da questão social. Agora vamos estudar os direitos humanos. Os direitos humanos são um conjunto de direitos fundamentais garantidos a todas as pessoas, independentemente de sua origem, condição social, raça, religião ou gênero. Esses direitos estão relacionados à dignidade da pessoa humana e garantem condições mínimas para o desenvolvimento da vida em sociedade. Entre os principais direitos humanos estão: direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à moradia, direito à participação política. No Brasil, os direitos humanos estão garantidos principalmente pela Constituição Federal de 1988, que estabelece princípios fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana e à cidadania. O serviço social possui forte compromisso com a defesa dos direitos humanos. O Código de Ética da Profissão reforça esse compromisso ao estabelecer a defesa intransigente dos direitos humanos como um dos princípios fundamentais da prática profissional. O assistente social atua na garantia desses direitos por meio da orientação aos usuários, do acesso às políticas públicas e da defesa de grupos sociais que se encontram em situação de vulnerabilidade. Agora vamos estudar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, conhecido como SINASE. O SINASE é o sistema responsável pela organização das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes que cometeram atos infracionais. Ele foi instituído pela Lei nº 12.594 de 2012, e tem como objetivo garantir que o atendimento aos adolescentes em conflito com a lei seja realizado de forma educativa, respeitando seus direitos e promovendo sua reintegração social. As medidas socioeducativas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e podem incluir: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação. O SINASE estabelece normas para a execução dessas medidas, definindo responsabilidades dos diferentes órgãos do sistema de justiça, da assistência social e das políticas públicas envolvidas. O assistente social atua no acompanhamento socioeducativo dos adolescentes, na elaboração de estudos sociais, no acompanhamento familiar e na articulação com políticas públicas que contribuam para a reintegração social do jovem. Agora vamos estudar a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, conhecida como NOB-SUAS. A NOB-SUAS é um instrumento normativo que estabelece diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema Único de Assistência Social. Essa norma define responsabilidades dos entes federativos, organização dos serviços socioassistenciais, financiamento das ações e mecanismos de gestão do sistema. A NOB-SUAS estabelece princípios importantes para a gestão da assistência social, como descentralização da gestão, participação social, territorialização dos serviços, integração entre políticas públicas, responsabilidade compartilhada entre União, Estados e municípios. A norma também define a organização dos serviços socioassistenciais em 2 níveis de proteção social. O primeiro nível é a proteção social básica, destinada à prevenção de situações de risco social. O segundo nível é a proteção social especial, destinada ao atendimento de pessoas que já tiveram direitos violados. Entre os equipamentos públicos da assistência social estão: Centros de Referência de Assistência Social, conhecidos como CRAS,
Centros de Referência Especializados de Assistência Social, conhecidos como CREAS. O assistente social possui papel fundamental na execução dessas políticas, atuando diretamente no atendimento aos usuários e no planejamento das ações socioassistenciais. Agora vamos estudar os desafios da gestão do SUAS nos municípios. A gestão do Sistema Único de Assistência Social nos municípios enfrenta diversos desafios relacionados à organização do serviço e à garantia dos direitos sociais da população. Entre os principais desafios estão: insuficiência de recursos financeiros, estrutura limitada de serviços socioassistenciais, dificuldades na articulação entre políticas públicas, necessidade de qualificação permanente dos profissionais, demanda crescente por serviços de proteção social. Outro desafio importante é garantir a participação social por meio dos conselhos de assistência social, que são espaços de controle social e participação da população na formulação das políticas públicas. Os municípios possuem papel central na implementação das políticas de assistência social, pois são responsáveis pela execução direta de grande parte dos serviços socioassistenciais. Nesse contexto, o assistente social exerce papel fundamental na gestão e execução dessas políticas, contribuindo para o planejamento das ações, o atendimento aos usuários e a articulação com a rede de proteção social. Agora vamos abordar temas muito importantes dentro da Política Nacional de Assistência Social e que aparecem com frequência em provas de concursos públicos: vigilância socioassistencial, garantia do caráter público da política de assistência social, fundamentos ético-políticos e teórico-metodológicos do trabalho social com famílias, além dos serviços de proteção e atendimento integral à família e do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Começamos pela vigilância socioassistencial. A vigilância socioassistencial é uma função da política de assistência social que tem como objetivo produzir, sistematizar e analisar informações sobre as situações de vulnerabilidade e risco social presentes nos territórios. Essa função permite que gestores e profissionais da assistência social compreendam melhor a realidade social da população e planejem ações mais eficazes para o enfrentamento das desigualdades sociais. A vigilância socioassistencial envolve o acompanhamento permanente das condições de vida da população, identificando situações como pobreza e extrema pobreza, violência doméstica, violação de direitos, situações de abandono, desemprego, fragilidade de vínculos familiares e comunitários. Essas informações são coletadas por meio de registros administrativos, estudos sociais, dados estatísticos e informações produzidas pelos serviços socioassistenciais. A análise desses dados permite identificar demandas sociais, planejar políticas públicas e orientar a oferta de serviços da assistência social. A vigilância socioassistencial também contribui para o monitoramento e avaliação das políticas públicas, garantindo maior eficiência na utilização dos recursos públicos. Agora vamos estudar a garantia do caráter público da política de assistência social. A assistência social é uma política pública garantida pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social. Ela é considerada um direito do cidadão e um dever do Estado. Isso significa que a assistência social deve ser ofertada de forma pública, gratuita e universal para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A garantia do caráter público da política de assistência social envolve princípios importantes, como acesso universal aos serviços socioassistenciais, transparência na gestão dos recursos públicos, participação da sociedade no controle das políticas públicas, responsabilidade do Estado na oferta de serviços de proteção social. Essa política é organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social, conhecido como SUAS. O SUAS estabelece normas e diretrizes para a gestão da assistência social em todo o país, organizando os serviços socioassistenciais de forma descentralizada e participativa. Agora vamos estudar os fundamentos ético-políticos e os rumos teórico-metodológicos do trabalho social com famílias na Política Nacional de Assistência Social. O trabalho social com famílias é uma das estratégias centrais da política de assistência social no Brasil. Essa abordagem reconhece que a família é um espaço fundamental de proteção social e de desenvolvimento humano. No entanto, muitas famílias enfrentam situações de vulnerabilidade social que dificultam o acesso a direitos e serviços públicos.
O trabalho social com famílias busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promover autonomia e garantir acesso às políticas públicas. Os fundamentos ético-políticos desse trabalho estão relacionados aos princípios do serviço social, como defesa dos direitos humanos, promoção da cidadania, respeito à dignidade das pessoas, combate às desigualdades sociais. Já os fundamentos teórico-metodológicos referem-se às estratégias utilizadas pelos profissionais para desenvolver o trabalho social com famílias. Entre essas estratégias estão acompanhamento familiar, escuta qualificada, orientação sobre direitos sociais, articulação com redes de serviços públicos, promoção de atividades coletivas e comunitárias. O trabalho social com famílias busca promover autonomia e fortalecer a capacidade das famílias de enfrentar situações de vulnerabilidade social. Agora vamos estudar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, conhecido como PAIF. O PAIF é um dos principais serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social. Esse serviço é desenvolvido principalmente nos Centros de Referência de Assistência Social, conhecidos como CRAS. O objetivo do PAIF é fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir situações de risco social e promover o acesso a direitos e políticas públicas. Entre as atividades desenvolvidas no PAIF estão acompanhamento familiar, orientação sobre acesso a benefícios sociais, atividades socioeducativas, grupos de convivência, encaminhamento para serviços públicos. O assistente social possui papel fundamental na execução dessas atividades, realizando atendimento às famílias e promovendo ações de fortalecimento dos vínculos familiares. Agora vamos estudar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse serviço também faz parte da proteção social básica do SUAS e tem como objetivo promover a convivência familiar e comunitária, além de prevenir situações de risco social. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é desenvolvido por meio de atividades coletivas realizadas com diferentes grupos da população, como crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. As atividades desenvolvidas nesse serviço incluem oficinas, encontros comunitários, atividades culturais, esportivas e educativas. Essas ações buscam fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promover inclusão social e desenvolver habilidades pessoais e sociais. O serviço também contribui para prevenir situações como violência, abandono, isolamento social e ruptura de vínculos familiares. O assistente social participa da organização e acompanhamento dessas atividades, além de articular o serviço com outras políticas públicas, como educação, saúde e cultura. Agora vamos estudar temas muito importantes e frequentemente cobrados em concursos da área do serviço social. A relação entre serviço social e reforma sanitária, o serviço social na contemporaneidade com foco no trabalho e na formação profissional, a atuação do assistente social na saúde mental, além de legislações fundamentais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa Idosa. Começamos pelo serviço social e a reforma sanitária. A reforma sanitária brasileira foi um movimento político e social que surgiu na década de 1970 e ganhou força nos anos 1980, com o objetivo de transformar o modelo de saúde existente no Brasil. Antes da reforma sanitária, o acesso aos serviços de saúde era restrito principalmente aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Grande parte da população não tinha acesso garantido aos serviços de saúde. O movimento da reforma sanitária defendia que a saúde deveria ser reconhecida como um direito de todos e um dever do Estado. Esse movimento contou com a participação de diversos profissionais da área da saúde, pesquisadores, movimentos sociais e também assistentes sociais. Um marco importante desse processo foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, que apresentou propostas para a criação de um sistema público de saúde universal. Essas propostas foram incorporadas à Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como um direito social e criou o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. O serviço social teve participação importante nesse processo,
contribuindo para a construção de um modelo de saúde baseado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. O assistente social passou a atuar de forma significativa nos serviços de saúde, contribuindo para garantir acesso da população às políticas públicas e promovendo a defesa dos direitos sociais. Agora vamos estudar o serviço social na contemporaneidade, com foco no trabalho e na formação profissional. O serviço social na contemporaneidade está inserido em uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, transformações econômicas e mudanças nas políticas públicas. O avanço do neoliberalismo, a precarização do trabalho e o aumento das desigualdades sociais trouxeram novos desafios para a atuação profissional do assistente social. Nesse contexto, o profissional de serviço social precisa desenvolver competências técnicas, teóricas e éticas para enfrentar as novas expressões da questão social. A formação profissional em serviço social busca preparar os profissionais para compreender a realidade social, desenvolver análise crítica e atuar na defesa dos direitos sociais. A formação inclui conhecimentos nas áreas de política social, sociologia, economia, direitos humanos, legislação social e metodologias de intervenção social. O trabalho do assistente social na contemporaneidade ocorre em diversas áreas, como saúde, assistência social, previdência social, educação, sistema de justiça, habitação, políticas de proteção social. Em todas essas áreas, o assistente social atua no atendimento aos usuários, na orientação sobre direitos sociais, no planejamento de políticas públicas e na articulação entre diferentes serviços e instituições. Agora vamos estudar a relação entre saúde mental e serviço social. A saúde mental é uma área importante da política de saúde e envolve ações voltadas à promoção do bem-estar psicológico, prevenção de transtornos mentais e tratamento de pessoas que apresentam sofrimento psíquico. No Brasil, a política de saúde mental passou por importantes mudanças com o movimento da reforma psiquiátrica. Esse movimento buscou substituir o modelo hospitalocêntrico, baseado em internações em hospitais psiquiátricos, por um modelo de atenção psicossocial baseado no cuidado comunitário. Nesse modelo foram criados serviços substitutivos como centros de atenção psicossocial, conhecidos como CAPs. O assistente social atua nesses serviços desenvolvendo atividades como acompanhamento social de usuários e famílias, orientação sobre direitos sociais, articulação com políticas públicas, promoção de reinserção social, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Agora vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, foi instituído pela Lei Federal nº 8069 de 1990. Essa legislação estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem receber proteção integral por parte da família, da sociedade e do Estado. De acordo com o Estatuto, considera-se criança a pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Entre os direitos garantidos pelo ECA estão: direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à convivência familiar e comunitária, direito à proteção contra negligência, violência e exploração. O Estatuto também estabelece medidas de proteção e medidas socioeducativas aplicáveis a adolescentes que cometem atos infracionais. O assistente social possui papel importante na implementação dessas políticas, atuando na proteção dos direitos da criança e do adolescente e no acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade. Agora vamos estudar a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Essa política tem como objetivo promover a inclusão social das pessoas com deficiência e garantir acesso aos serviços de saúde de forma integral. A política busca promover ações de prevenção de deficiências, reabilitação, inclusão social e garantia de direitos. Entre os princípios dessa política estão: promoção da autonomia das pessoas com deficiência, acesso universal aos serviços de saúde, integração entre diferentes políticas públicas, atenção integral à saúde. Agora vamos estudar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A Lei nº 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece direitos fundamentais para as pessoas com deficiência.
Essa legislação busca garantir igualdade de oportunidades e combater qualquer forma de discriminação. Entre os direitos garantidos pela lei estão: acessibilidade em espaços públicos e privados, educação inclusiva, acesso ao trabalho, acesso à saúde, participação social e política. O assistente social atua na promoção da inclusão social dessas pessoas, orientando sobre direitos e articulando o acesso às políticas públicas. Agora vamos estudar o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa foi instituído pela Lei Federal nº 10.741 de 2003. Essa legislação estabelece direitos para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Entre os direitos garantidos pelo Estatuto estão: acesso à saúde, prioridade no atendimento em serviços públicos, proteção contra violência e negligência, acesso à assistência social, direito ao transporte e à mobilidade. O Estatuto também estabelece medidas para garantir dignidade, respeito e qualidade de vida para a população idosa. O assistente social possui papel importante na defesa dos direitos da pessoa idosa, atuando na orientação sobre direitos sociais, no acompanhamento de situações de vulnerabilidade e na articulação com políticas públicas voltadas à proteção social. Agora vamos abordar 3 temas muito importantes e frequentemente cobrados em concursos públicos da área do serviço social: a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a Lei Maria da Penha e a apropriação teórica e prática do projeto ético-político profissional do serviço social. Começamos pela Política Nacional para a População em Situação de Rua. A população em situação de rua é formada por pessoas que utilizam espaços públicos como local de moradia e sobrevivência, de forma temporária ou permanente. Esse grupo social enfrenta diversas formas de vulnerabilidade, como pobreza extrema, rompimento de vínculos familiares, desemprego, violência, discriminação e dificuldade de acesso às políticas públicas. Diante dessa realidade, o Estado brasileiro instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua por meio do Decreto nº 7.053 de 2009. Essa política tem como objetivo garantir acesso dessa população aos direitos sociais e promover ações de inclusão social. Entre os princípios da política estão: respeito à dignidade da pessoa humana, garantia de acesso às políticas públicas, promoção da cidadania, respeito à diversidade, superação das desigualdades sociais. A política busca integrar diferentes áreas do poder público, como assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, para atender de forma articulada as necessidades da população em situação de rua. Dentro da política de assistência social, existem serviços específicos voltados a esse público, como centros de referência especializados para a população em situação de rua, conhecidos como Centro POP. Esses centros oferecem atendimento especializado, orientação social, encaminhamento para serviços públicos e apoio para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. O assistente social possui papel fundamental nesses serviços, atuando no atendimento aos usuários, na elaboração de estudos sociais, na orientação sobre direitos e na articulação com outras políticas públicas. Agora vamos estudar a Lei Maria da Penha. A Lei nº 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para combater e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa legislação representa um marco importante na proteção dos direitos das mulheres no Brasil. A lei define diferentes formas de violência contra a mulher, entre elas: violência física, que envolve agressões corporais; violência psicológica, que envolve ameaças, humilhações e manipulação emocional; violência sexual, que envolve qualquer forma de coerção ou abuso sexual; violência patrimonial, que envolve destruição ou retenção de bens e recursos da vítima; violência moral, que envolve calúnia, difamação ou injúria. A lei também estabelece medidas de proteção para as vítimas, conhecidas como medidas protetivas de urgência. Essas medidas podem incluir o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato com a vítima e a garantia de proteção policial. O enfrentamento da violência contra a mulher envolve atuação integrada entre diferentes políticas públicas, como saúde, assistência social, segurança pública e justiça. Nesse contexto, o assistente social atua no acolhimento das vítimas, na orientação sobre direitos,
no encaminhamento para serviços especializados e no fortalecimento da rede de proteção social. Agora vamos estudar o projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social. O projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social corresponde ao conjunto de princípios, valores e diretrizes que orientam a atuação do assistente social na sociedade. Esse projeto foi consolidado principalmente a partir da década de 1990, representando um compromisso da profissão com a defesa dos direitos sociais e com a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Entre os principais princípios do projeto ético-político do serviço social estão: defesa intransigente dos direitos humanos, compromisso com a justiça social, defesa da democracia, combate a todas as formas de opressão e discriminação, valorização da liberdade e da autonomia dos sujeitos sociais. A apropriação teórica desse projeto envolve o conhecimento das bases críticas que fundamentam o serviço social, incluindo o estudo da realidade social, das desigualdades sociais e das políticas públicas. Já a apropriação prática refere-se à aplicação desses princípios no cotidiano profissional. Isso significa que o assistente social deve desenvolver uma prática comprometida com a defesa dos direitos dos usuários das políticas públicas e com a promoção da cidadania. Na prática profissional, isso envolve ações como defesa dos direitos sociais da população, fortalecimento da participação social, articulação com movimentos sociais, promoção do acesso às políticas públicas, combate às desigualdades sociais. O projeto ético-político também está diretamente relacionado ao Código de Ética do Assistente Social e à legislação que regulamenta a profissão. Ele orienta a atuação profissional em diferentes espaços institucionais, garantindo que o trabalho do assistente social esteja alinhado com princípios de justiça social e respeito à dignidade humana. Compreender a política nacional para a população em situação de rua, a Lei Maria da Penha e o projeto ético-político profissional do serviço social é fundamental para a atuação do assistente social e também para responder corretamente às questões presentes em concursos públicos da área social. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Cismetro de Olambra.